um ditado popular com a intenção de... A personagem está correto, tá? É a personagem mesmo, mesmo sendo homem, tá? O uso, o costume, aceita o personagem também, já que hoje a gente está falando, né, disso também. Vamos lá, que letra que deu aí? B. Justificar o gênero difícil de Chiquito. Perfeito, tá? Então, segundo o texto, os desentendimentos entre o pai e o filho eram ocasionados pela semelhança de temperamento. Tá? Ambos teimosos, tá? O provérbio, quem herda não rouba, tá? serve para isso, né? Proferido pela mãe do guri, né? Em resposta às reclamações do marido. E o marido tinha orgulho, né? É isso que é pior. Tá certo? Letra B. Eu vi um E aí, mas eu acho que não, né? Vamos ver a próxima. Então, tem que marcar aqui para passar para a próxima, né? B. Vamos ver a 2. Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que tenham um visto do consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para nova-iorquinos. São milhares de dólares. Estou indo para Nova York. Onde está chovendo dinheiro? Onde ideia de lugar, né? Está correto o uso aqui. Onde, lugar fixo, aonde, da ideia de movimento, né? Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Veio no rádio, vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho. Importado da Alemanha, esse aqui se acha, hein? Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Repetiu, né? Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Então, o que ele quer aqui? As repetições das frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto. Pois, então escolha uma opção. Quero ver a opinião de vocês aqui. Só que ele fez, né? Que não vai dar tempo para fazer agora, né? B, Gabriel? Vamos ver. Letra A. Expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. É essa mesmo, né, gente? Vamos ver a letra D, o que é? Explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo. Não, aqui o texto se refere a esse narrador mesmo, tá? Então, a repetição de frases, dinheiro que chove em Nova York, meu carro vermelho, olha só, revela um pouco a amplitude do vocabulário, tá? E limitação, até de articulação do narrador. Ao mesmo tempo em que expõe o seu fascínio pelos símbolos de riqueza e poder. Carro vermelho, a Ferrari, né? Tá? Mesmo as pessoas limitadas intelectualmente, tá? Conferem poder de status se ele tem dinheiro, né? Então, letra A. Beleza? Letra A. Concordam, pessoal? Então, vamos lá. Próxima. Questão 3. Rapaz, o tio encheu de texto para vocês, né? O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos com quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar suas contas, até as minhas. E é o que me basta. O diretor tem o rosto escanhoado, a camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente. Causense. O rosto do Dr. Rist resplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Nasasiano, né? Espera que lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo, integralismo. A ficção modernista explorou tipos humanos em situações de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela sujeito moral amplificada pela pobreza, crise econômica em expansão nas cidades, não, né? Falta de diálogo entre os patrões, acho que é falta, né? Entre os patrões, empregados,
Não. Perspicácia marcada pela formação intelectual? Acho que também não, né? Tensão política? Acho que não. Acho que letra A, né, pessoal? A maioria concordou comigo. Tá? Esse excerto expõe a humilhação infligida pelo diretor da empresa, que pede novamente dinheiro emprestado para pagar a dívida com o leiteiro do bairro, tá? Que é uma ameaça de corte de fornecimento. Então, letra A mesmo, né? Vamos ver a próxima? Tem que marcar aqui, né? Senão depois eu não consigo passar para a próxima. Essa foi a 3, né? 4 agora. E na bandeira, em teu seio formoso retratas esse céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas, o esplendor do Cruzeiro do Sul. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz a dizer. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira para pavilhão da justiça e do amor. Tá? Olavo Bilac, tá? Escrevia sonetos, né, dodecassílabos, tá? Ele era parnasiano. O hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que... Vamos lá, quem que marca para a gente aí? Essa é a atividade 4. Então, o hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que remete a um momento futuro? Acho que não, né? C. Promove a união dos cidadãos? Acho que não. Recorre à sua história? Esse recorre à sua história, vocês viram que aqui a crase é optativa, tá? Antepronom possessivo feminino. Emprega termos religiosos? Valoriza os seus elementos? Sim. Letra C, né? Então, os adjetivos positivos usados no poema, formoso, puríssimo, sagrado, amado, poderoso, feliz, imensa, tá? Permite a gente deduzir que a descrição da bandeira tem como objetivo valorizar os seus elementos, como mencionado na letra C. Perfeito? Então, questão 4, tá? Letra C. Até veio a explicaçãozinha aqui. Essa foi de graça para vocês, né? Essa foi de graça para vocês, já veio a resposta. Questão 5. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados, videogames ativos e exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Tem-se defendido que os exergames, assim que pronuncia, se alguém sabe, me fala, por favor, aí, podem contribuir para a prática regular de atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivarem a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular, vamos lá? Exercitar física, né? Promovendo a saúde? Sim, tá? Passaram a ser vistos como auxiliares, né? De um estilo de vida mais ativa. Perfeito? Então, instrumentos de combate ao sedentarismo. Mas, pelo que o texto quis dizer, não resolve a situação, né? Não resolve. Vocês viram que são textos curtinhos, eu fiz questão de colocar os concursos, principalmente da FAPEC. Então, o primeiro texto ele é mais extenso, depois colocam alguns textos curtinhos, sempre tem um poema e sempre tem uma tira. Pelo menos 4, 5 textos por concurso, num concurso de 20 questões. Tá certo? Num concurso de 20 questões. Então, a gente tem que estar bem espertos quanto a isso. Tá certo? São textos curtinhos com 2, 3 questões cada um. Daí, além de gramática, cai a parte de texto.
Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bum Bum Tam Tam, que gerou em 9 meses 480 milhões de views no YouTube. É um funk brasileiro mais ouvido na história do site, a partir de uma gravação de flauta que deixou na internet. O MC Fiote fez tudo sozinho, compôs, cantou e produziu em uma noite só. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas. E nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach. Conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia que era um músico alemão e não sabe tocar o instrumento. A flauta envolvente da música é um trecho da Partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. A incorporação, eu acho que eu não coloquei, mas vocês estão acompanhando aí, né? Vamos ver a próxima questão. Tá? A incorporação de um trecho da obra para a flauta do solo de Bach, na música, MC Fiote demonstra, vamos lá, letra E, D, vamos ver quem vai acertar. Letra D, utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. Isso não aparece no texto, pessoal. Não aparece. Tá? Inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas. Perfeito. Na construção de uma nova proposta musical. Pessoal, é a letra E. Tá certo? Tá bem claro aqui. Tá? Inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas. Então, a atualidade e a outra de 1723, né? Na construção de uma nova proposta. Então, para falar mais chique, ele fez uma releitura, né, da música de Sebastian Bach. Perfeito? Letra E. Foi sem querer, como fala o gaúcho, né? Vamos lá. Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Se, antigamente, os livros enormes, com suas 700 páginas, cuspiam formas, equações, cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa de sua empresa, hoje eles dizem, você irá chegar lá, acredite, você irá vencer. Tá? 27. Empoderamento, network, business, são todas as expressões em inglês, né? Não me arrisco nem a ler. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico. As experiências são passadas da mesma forma. Você está a 1 centímetro da vitória. Não pare. Autoajuda isso aqui, né? Se desistir agora, será para sempre. Toma, leia a estratégia do Oceano Azul. Faça mais uma mentoria, tá? Mentoria, tá? Mentor, coach, né? Virou moda agora. Participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que seu 27 não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais Power Wind. Eu consigo um precinho bacana para você. Tá? Eu sempre assisto Porta dos Fundos, tem coisas bem interessantes. Tá? Você, quando contrata para fazer uma obra, tá? Tem o prazo de pedreiro, né? 3 dias de pedreiro não significam 3 dias, significam 6, 7, 8, né? E tem uma também do Porta dos Fundos que fala sobre coaching, tá? Quem tiver um tempinho depois é bem interessante. De acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco por, vamos lá, letra D, espera mais um pouquinho, ver quem fala mais alguma coisa para a gente. Livros por ele indicados, D, padrões de linguagem por ele utilizados, perfeito, né? Então, o léxico é utilizado no texto, sobretudo no 2º parágrafo, tá, pessoal? Permite deduzir que o autor se refere à linguagem utilizada na indústria do empreendedorismo, tá? Principalmente de palco, pelo uso de frases bastante desgastadas, muitas vezes não condizem com a realidade. Os desafios é empreender. Perfeito? Letra D. Vamos ver 8. Então, deixa eu marcar a letra D aqui. Vamos fazer a questão 8. Você viu que são textos curtinhos, né?
Uma dica quando você for fazer a prova do concurso, o texto, se o texto é curtinho, lê e já responde. Tá certo? Lê e já responde. Eles, quando tem um texto mais extenso, umas 4, 5 questões, você lê. Difícil, eu sempre ouço, professor, eu marquei e desmarquei. A letra D, a anterior, tá? Geralmente... Professor. Oi, por favor. No próximo curso de redação vai haver interpretação? Sim, é textos. Produção e interpretação de textos. Ok, obrigada. A gente vai ver mais a parte teórica, que eu trouxe uns textos curtos para a gente dar uma olhada. Mas a gente vai ter a parte teórica e de redação de textos, tá? Obrigada, professor. Valeu, filha. Quando quis agilizar o processo de seleção dos novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina de St. George usou o software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa... Alguém desativou meu som aqui, acho que foi... Tá, já voltou, né? Pessoal, quanto ao próximo curso, começa dia 12. Tá? A gente não tem as datas de inscrição ainda, mas já sai. Tá? Vamos lá, voltando lá à leitura. Quando quis agilizar o processo, tá, que já foi reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 dos 2.000 candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988. Mas, 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. Pode piorar com a pergunta detido. Pode piorar com a pergunta detida? É uma pergunta logo após a palavra procurada. Certinho? Vamos ver aqui. O texto permite... Não sei o que diminuiu aqui. Tem questionário. Tá, o texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com... D de novo, vocês gostam da letra D, hein? Preconceito, né? Quando ele fala eliminar 60 de 2.000, tá? Só pelo nome e local de nascimento, tá? Ligado à raça, ao gênero, né? Então tá? Já significa que houve um preconceito. Vamos ver a próxima. Então, essa aqui vai ser letra D de novo, né? Vamos para a questão 9. Pessoal, a gente vai passar um pouquinho para dar um intervalo, tá? Mas eu quero terminar essa atividade com vocês, tá? Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. Um exemplo dessas iniciativas é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem 2 tipos de usuários, um que usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos. O outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. A inter-relação entre a tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para... Vamos lá? Essa também sem vergonha, né? Vamos ver. Letra A. Organização de eventos de competições esportivas. Aqui não fala em competições, tá? Formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Acho que aqui sim, né? Letra E. Tá? O artigo aborda o uso de aplicativos para prática esportiva na sociedade contemporânea, compatibilizando a gestão de equipamentos, tá certo? Envolvidos no interesse dos jogadores. Beleza?
Então, até quem está passando pela cidade, pelo aplicativo, ele pode achar onde tem jogo. Então, letra E. Beleza? Então, letra E. Vamos à próxima, questão 10. Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instruir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu. O texto íntimo, ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Tá? O novo gênero de escrita aludido no texto é o... No caso aqui, a pergunta não é longa, né? Vamos lá? Letra B, A. Vamos lá? D. Então, isso aqui é uma questão que tem que saber um pouquinho de literatura. Tá? Do ponto de vista de português, o artigo faz referência ao novo gênero literário. Tá? Querendo considerações filosóficas sobre um determinado assunto, o autor manifesta também a subjetividade, o eu, né, ao incluir hesitações, autocríticas e correções. Ou seja, incluiu o espaço do eu, tá, na exposição das ideias. Se eu for falar por sociologia, tá, é um ensaio que corresponde ao gênero escrito tá, de quem... Fizeram por pensadores, né? Tá, por ser mais fluido. Tá, e não necessitar de tantas referências bibliográficas. Então, surge do eu, né? Então, letra B mesmo, né? Letra B. O clarinho da janta? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto do toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é nó de madeira, caingá, candeia, é a Matita Pereira. Tom Jobim, né, pessoal? As águas de março. Tá? Então, ele tem outro texto aqui. Texto 2. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo, nada a ver com nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema Caçador de Esmeralda, do mestre Parnasiano Olavo Bilac. Tá? Foi em março, ao findar da chuva, quando a entrada do outono, quando a terra em sede requeimada bebera longemente as águas da estação. Tá? A outra é o ponto de Macumba, gravado, tá, com sucesso por J.B. Carvalho, tá, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e Macumba já seria bom, mas o que você vê, Águas de Março, vai muito além. Tá? Tudo se transforma numa coisa e numa outra música que recompõe o mundo entre nós. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca, vamos lá, 19.2, B, A, B, vamos ver. Mais uns 3 respondendo, a gente já faz. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Mas acho que é bem tranquilo agora, né? Letra A mesmo, vamos ver a B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas e populares. Não. Tá? Inclusive, os poemas parnasianos, né? Eles eram dodecassílabos, com 12 sílabas poéticas. Tá? Era arte pela arte, né? O importante era rimar. O importante era o soneto. Tá? Então vamos lá. Letra A mesmo, né, pessoal? Concordam? Letra A. Então, 11, letra A. Vamos passar para 12? Vamos passar para 12? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou.
O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot, o sol das bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Caetano Veloso, né? Alegria, alegria. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática isso aqui a gente vai estudar, né? Tipo de texto, tá? Então, no curso de redação, eu vou trabalhar a dissertação, tá? E o texto injuntivo, tá? O texto injuntivo é aquele que dá ordem, já aprender a interpretar uma legislação, uma portaria. E a professora Andréia vai trabalhar a narração e a descrição, tá? E o texto expositivo também ela vai trabalhar. Deixa eu ver aqui. Que letra que deu a 12, pessoal? D. Dissertativo argumentativo. Pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. B. Vamos ver, essa é a B, vamos ver a D. Narrativo e descritivo. Pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que as descreve. Perfeito, né? Perfeito, essa aqui mesmo, né? Letra D. Vamos fazer a 13. Então, a 12, letra D, né? Eu tinha visto um D aí. De novo a mesma. Questão 13. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto, um lambe por dia, nasceu desta intenção. Trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que correr ao redor também, entre nós mesmos. Tempo 2. Fui dormir, com saudades de mim hoje. Subitamente voltei. Considerando a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia 13. Disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Todo mundo concorda? A uso de cartazes ao estilo lambe-lambe, né? Técnicas de colagem de cartazes em diversos espaços públicos. Isso aí mesmo. Letra A. Letra A. Essa questão aqui. Próxima. 14. A última, né, pessoal? A última. Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento, juntada desta aos autos nós pedimos. E pedimos, enfim, deferimento. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, escolhe uma opção, linguagem jurídica é a matéria que eu dou lá no curso de Direito da Federal. Vamos lá? 14. Letra A. Chamado só daqui a pouquinho, tá? A gente vai dar um intervalinho agora. Letra C, né, pessoal? Quando ele transgride a linguagem jurídica, tá? Pelo uso de recursos poéticos. Então, aqui é uma poesia. Versos, decassílabos, rimados são décibas poéticas, e a linguagem expressiva que expressa a vida do pobre tocador, né, pessoal? Mas acho que... Vamos ver a B aqui. Mostra que o cordel explora... Acho que o cordel é uma linguagem mais simples que essa aqui, né? Isso aqui foi até bem trabalhada, a poesia. Letra A.
C, né, pessoal? Letra C. Vamos lá? Aí todo mundo marca. Vamos ver por que a 5 minha está em branco aqui. É para poder enviar. 5. Que letra que deu a 5, pessoal? Letra B, né? A 5. Ah, letra A. Só para poder enviar. Tá? Aí depois a gente vai lá na última. Só para ver como é que finaliza, né? Já marquei. Finalizar tentativa. Perfeito? Finalizar tentativa. Mas acho que tem mais uma situação que a gente tem que trabalhar aqui. Tá? Bom, pessoal. Então, nós já fizemos a atividade 4, 6 e 7. Falta só a 5. Tá? Essa a gente vai corrigir na próxima aula. Tá? O gabaritinho dessa atividade aqui eu posto no grupo daqui a pouco, tá? Junto com a aula, com a nossa aula de hoje, tá? Então são 7h10, voltamos 7h20, pessoal, para terminar aquele slide. Eu queria fazer essa atividade aqui. Então nós temos só uma atividade para fazer, a gente faz na aula da semana que vem. A semana que vem, aula segunda, terça e quarta. Beleza, pessoal? Intervalinho de 10 minutos. Vamos lá, pessoal, voltando ao nosso slide anterior, né? A temperatura chegou a 0 graus. Está correto isso aí? 0 graus? Então, o 0 indica singular sempre. 0 graus, 0 quilômetro, 0 hora. 0 mundial. Tá? Então, não existe 0 graus. Festa começa às 8 horas. A abreviatura de hora é só H minúsculo. Tá certo? Só H minúsculo. Então, olha só. E não tem plural. Não existe esse S. Então, 8 horas, 2 quilômetros. Tá? Não 2 quilômetros, 2 kms, né? 5 metros, 10 kg. Quando tiver horas e minutos, 8 horas e 30 minutos, tudo em minúsculos. Pode ter 8H, 30, 100 minutos? Não. Tá? Não pode. Isso a gente vê muito na imprensa, né? No jornalismo eles colocam bastante isso aí, mas a abreviatura de hora é H. Então, 8 horas. 8H. Tá? 8 horas e 30 minutos, 8H, 30 minutos. Tudo minúsculo as letras, tá? 0 mundial, Palmeiras, verdade. Palmeiras acho que tomou 3 ontem, não sei de quem, né? Via Láctea ou Via Láctea. Tá? Ambas estão corretas. Ambas estão corretas. Mas sempre sem hífen. Sempre sem hífen. Vitrine ou vitrina? Vitrina. Tá? Se você for francês é vitrine, mas brasileiro é vitrina. Não esqueçam disso, tá? Vitrina. Tá? Muitas pessoas gostam de apreciar uma vitrine, principalmente no shopping center. Talvez porque o dicionário Horais ainda cometa o pecado de trazer tal forma inexistente em língua portuguesa, por isso, só registrada, tá? No 5º vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOP, né? Como estrangeirismo. Então, não é da língua portuguesa, tá? E não uma palavra vernácula, tá? É vitrina. Então, só que eu sempre falo, a minha filha duvidava, daí esse dia eu mostrei para ela, ela viu que é verdade, tá? Esqueci do outro aqui que é a pessoa, deixa eu só... Manicura, também, o nome é manicura, tá? Mas o uso, tá? Entra como estrangeirismo, manicure também. Pois não, filha, pode falar. Por favor, anterior a vitrine ou vitrina, tem um outro exercício. Eu gostaria que... Isso, da Via Láctea. Via Láctea ou Via Láctea, tá? Então, os dois estão corretos, tá? Esse Via Láctea a gente não vê tanto, né? Então, sim, são palavras variantes, tá bom? Ok, obrigada. Que isso. Esse menino é o pai, cuspido e escarrado. Não. Ó, é esculpido e encarnado. A gente nem lembra disso, né? Então, popular é cuspido e escarrado. Não tem nada a ver, né? É esculpido, é feito
modo pai, é a encarnação do pai. Então, o menino é o pai esculpido e encarnado. Já sabiam disso? Em Carrara, não, né? Carrara é mármore, né? Tá? Então, é esculpido e encarnado. Oficial lá, tá? Feminino de oficial, tá? Então, olha só, pessoal. Adida de adido, alfaiata de alfaiate, bacharela de bacharel, até a gente, no curso de Direito, lá, quando eu cheguei lá, saía bacharel para as meninas também. A gente deu a sugestão, até já mudou. Bugra, tá certo? Carteira, funcionário dos Correios, comandanta, comedianta, coronela, é coronela. Ah, mas lá na PM é coronel. Ontem eu vi notícia sobre uma tenente coronel, mas é tenente coronela. Tá? Quem que não muda nas Forças Armadas é cabo, que é a mesma para as duas, presidenta também, pode ser, os próximos slides, tá? Mas pode ser presidenta também, presidenta até por um decreto, né? Mas na língua portuguesa ela está correta também, tá? Coronela, então, cabo e major segue a mesma linguagem, tá? Tenente também. Então, generala, marechala, mecânica, tem juiz, tem a juíza, né? Oficiala, generala, isso é correto. Tem o paraninfo, tem a paraninfa. Perito, pilota, tá? Ah, mas não sou bem, mas é pilota. Primeira ministra. Primeira sargenta, sargenta, é sargenta. Tá certo? Não é a sargento, é a sargenta. Soldada, suboficiala, técnica, né? E tribuna. Tá? Use-o sem receio. Se der cadeia, procure-me, tá? Então, a força feminina é grande, vocês têm que brigar por isso. Tinha uma capitã de língua portuguesa no colégio militar, amiga minha, já aposentou, tá? Que ela falou assim, eu não vou brigar, ela podia escrever isso, tá? Ela podia escrever isso, mas ela não escrevia, certinho? É capitã. Eu acho que até nos filmes americanos é Capitã Marvel, né? É Capitão Marvel, uma mulher. Beleza? Oi. Professor, e esse filhota? Tô vendo um filhota aí, tem mesmo? Filhote. De filhote. É de filhote, né? É, filhote. Ah, sim, então filhote. Se for uma feminina, fala filhota. Isso. Entendi. Tá, esse aqui já foi, eu passei, né? Presidenta, está correto? Adida de adido. Tá? Adido militar. Então, um sargento vai servir lá na ONU, é um adido militar na ONU. A mulher é adida. Tá? Correta. Tá? As palavras comandante, comediante, governante, hóspede, parente, presidente, essas 6 palavras terminadas em E, tá? Existe a comandanta, a comedianta, a governanta, a hóspeda, parente e presidente. Tá? Todas eu posso colocar, então são essas 6. Pode ser comum de 2 gêneros também, pode ser o governante, a governante, o presidente, a presidente, tá? Então, é até motivo de chacota, né? Que a única presidenta que nós tivemos, ou a presidente, ela fazia questão de ser chamada de presidenta, mas ela não estava errada, não. Abreviatura de hora. Tá? Abreviatura de hora. Tá? É o H minúsculo, 1 hora, 10 horas. Tá certo? Está correto isso aqui. Tá? Se for minutos, 1 hora e 20 minutos, tudo junto, sem espaço, 20 minúsculo também. Tá? Isso aqui eu vou salvar em PDF e mando para vocês. Certinho? E mando para vocês. A gente tem uma edição sem erros, principais erros, né? Mas outros termos são bem simplesinhos, que são do dia a dia, até nem quis passar aqui. Certinho? Pediram para falar sobre verbos. O texto, qual que é o conselho do texto, principalmente os textos longos? Eu primeiro leio as perguntas. Todo concurso que eu vou fazer, tá? Faz alguns dias que eu não faço concurso, 2016 foi o último, mas entre 2009 e 2016 eu fiz muitos concursos. O mês de maio de 2010 eu fiz 4 concursos. Tá? Nem o Dia das Mães
eu folguei. Fiz 4 concursos no mês de maio de 2010, tá? Daí depois, com o tempo, eu fui fazendo alguns, tá, de outros concursos mais específicos. Então, em 2010, eu tinha que passar no concurso, porque eu tinha definido que ia sair de outro, tá, do Exército, porque eu não queria sair de Campo Grande. Então, eu fiz todos, não tive foco. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que você tem que ter foco. Tá? Embora eu tenha passado em alguns concursos, em 2010, tá? Eu fazia todo o concurso, tinha português, matemática, tá? São as 2 áreas que eu gosto de trabalhar. Estudei Direito Constitucional e Administrativo. Então, tinha essas 4 matérias, eu ia fazer. Eu estudava só o complemento. A dica para fazer questão de texto. Primeira coisa, o que o cara vai me perguntar? São 3, 4 questões, eu leio as perguntas. Aí eu venho, leio o texto, faço uma leitura rápida, já percebi que vai perguntar sobre isso, sobre aquilo outro, eu destaco. E depois eu venho fazendo uma leitura mais atenta aos detalhes, porque geralmente a pergunta fala o seguinte, na linha tal ele quis dizer isso. As perguntas aparecem quando não são aquelas provas que tem 4, 5 tipos de provas, elas vêm na ordem sequencial, a primeira questão do primeiro parágrafo, e assim por diante. Só depois vem as de gramática. Uma que muito cai, está substituindo o termo tal por termo tal, não perde o sentido. Tem que tomar muito cuidado, quem faz prova do CESP, cai muito desse tipo de questões. Tá? Me pediram para falar sobre verbo também, então eu vou projetar para vocês aqui alguma coisa sobre verbo, tá? Então nós temos uma atividade para corrigir na próxima aula, pessoal. Uma atividade para a gente corrigir na próxima aula, que é a atividade 5. Ela tem 13 questões, tá? Vocês têm um tempinho para fazer, ela tem as questões de texto, tá? A gente pode até trazer uma teoriazinha de texto também, e umas questões de gramática dos assuntos que a gente viu, alguma coisa de acentuação. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Tem que ser aqui. Tá. Vamos lá, verbos. Aquelas dicas de verbos que eu dei, pessoal, eu vou escrever, tá? A gente tem que estudar para passar, não, até passar. Até passar. Tá? A palavra a gente se pronuncia no início de uma frase. Não entendi a pergunta, Elisângela. Tá. Vamos falar sobre o verbo agradar. Tá, essa musiquinha aqui, esqueci de tirar, tá? Agora já foi. Agradar no sentido de fazer carinho é transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto, pessoal? É um verbo que exige um complemento, ele não é completo, mas é um complemento sem preposição. Tá certo? Exemplo, a mulher agradava ao filhinho. Então, o agradar, quando for fazer carinho, ele é verbo transitivo direto. Então, nessa frase, fazendo um link com a aula da professora Andréia, agora estudando a parte de sintaxe. Tá? É um dos slides que teve no música que chamava sintaxe. Tá? Não é sintaxe, é sintaxe, que a gente pronuncia. Então, qual é o sujeito? Tá? Sujeito simples, a mulher. Qual é o núcleo do sujeito? Mulher. Tá? O A junto do núcleo do sujeito, o que é, pessoal? É um adjunto adnominal. Então, classifiquei o sujeito. Agradava. Quem agrada, agrada alguém. Então, esse verbo é transitivo direto. O verbo agradar é um verbo de ação ou um verbo de ligação? É um verbo de ação. Então, é um predicado verbal. O filhinho é o complemento, é um objeto direto. Então, a gente fez a análise sintática, tá, desta oração. A mulher agradava o filhinho, o sujeito é simples, o núcleo é mulher. O A junto do mulher é adjunto adnominal. Agradava é um verbo de ação. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Tá certo? Mas o verbo agradar, ele não é um verbo que tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Tá? Se ele precisa de um complemento, eu quero saber se é com preposição ou sem preposição. Sem preposição é um verbo transitivo direto e o complemento é objeto direto ou finito. Tá? No sentido de contentar, de satisfazer, é transitivo indireto.
tá? Exige o objeto indireto com a preposição a. Então, ó, de fazer carinho, o verbo agradar é verbo transitivo direto. Tá? De satisfazer é transitivo indireto. Vamos lá. O desempenho do time agradou ao técnico. Então, ele deixou o técnico contente, o técnico ficou satisfeito. Certinho? Satisfeito. Então, qual é o sujeito dessa oração? Eu quero que vocês escrevam aqui no nosso bate-papo o sujeito, todo o sujeito. Tá certo? Pelo menos um escreva aqui para eu explicar, aqui no bate-papo. Qual é o sujeito dessa oração? Eu não pedi a classificação por enquanto, tá? Só o sujeito. O desempenho do time agradou ao técnico. Quem é o sujeito? Ao técnico não pode, o sujeito não pode ser introduzido por preposição, tá? E o a é preposição e o é artigo, ao. Tá certo? Perfeito, desempenho do time. Esse é o sujeito. O desempenho do time. Tá? Esse é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito, pessoal? Qual é o núcleo do sujeito? Desempenho. O desempenho agradou ao técnico. Eu não falei tudo. O desempenho agradou ao técnico. Eu falei tudo que eu preciso falar. Então, olha só. O que vem junto do núcleo do sujeito, o que é um artigo, é um adjunto adnominal. E do time, tá? É um adjunto adnominal também, do time. Bom, agradou. Agradou é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de um complemento. O verbo agradar é um verbo de ação ou de ligação? É um verbo de ação. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Mas, professor, e se o verbo for de ligação? Aí o predicado é nominal. Quando é que o verbo é de ligação, professor? Exemplo, ser, estar, permanecer, continuar, andar. Tá? João anda cansado. Tá? É um estado. João está cansado. João continua cansado. João permanece cansado. Então, são verbos de ligação. Vocês percebam que significam, eles demonstram um estado do sujeito. Então, o sujeito é simples, o desempenho do time. Embora ele seja extenso, ele tem apenas um núcleo, desempenho. Se você fizer assim, ó, desempenho agradou ao técnico, eu já não falo tudo, pessoal? Falo. Então, o que vem junto do substantivo, junto do sujeito, são os adjuntos adnominais. O que é um artigo, tá? É um artigo. Do time junto, ele é uma opção adjetiva. Tá? Agradou é um verbo transitivo indireto e ao técnico é um objeto indireto. Perfeito? Esse é o verbo agradar. Vamos lá, gente. Encher a cabeça de coisa aqui, agora tem que sair na foto, tem que sair bonitinho, né? Vamos lá, o verbo aspirar. Esse verbo aqui, ele tem dois sentidos. O verbo aspirar no sentido de respirar, sorver, tá? O perfume do ar, ele é transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso. Ele aspirou um gás venenoso. Quem que é o sujeito dessa oração? Ele, sujeito simples, tem um núcleo. Lembrando que eu, tu e ele sempre funcionam como sujeito, eles não podem funcionar como complemento. Aspirar, no sentido de sorver, ele não precisa de preposição. Aspirar é um verbo de ação ou verbo de ligação? É um verbo de ação. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Tá? Só que esse verbo, o complemento é sem preposição. Um gás venenoso é o objeto direto. Tá? Agora, quando o verbo aspirar for no sentido de pretender, desejar, de almejar, de ter em vista, tá? Ele é transitivo indireto. Então, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então, transitivo indireto, ele exige preposição a. Como o sucesso vem acompanhado do o, que é um artigo, ao, tá? Faz parte do complemento, tá? Do objeto indireto. Então, os jovens, sujeito simples, o núcleo é jovem, aspiram, verbo de ação, então o predicado é verbal, ao sucesso profissional é o complemento, ele chama de objeto indireto. Isso fazendo aquele link com a aula da professora Andréia, tá? O verbo aspirar não aceita pronome lhe, tá? Como objeto indireto. Então, por isso, a gente, a ele,
a ela, a eles e a elas. Tomem cuidado, essa observação é importantíssima. Tá? O lhes nem sempre cabe como objeto indireto. Agora, o verbo assistir, nós temos 4 regências para o verbo assistir. Quando for no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Ver, presenciar. Todos assistiram ao jogo da seleção. Assistir de ver, presenciar. Então, ele exige a preposição a. Então, todos. Quem é o sujeito dessa oração aqui, pessoal? Quem é o sujeito? Todos é sujeito simples. Tá? O núcleo do sujeito, todos. Verbo assistir é um verbo de ação ou um verbo de ligação? É um verbo de ação, professor. Então, o predicado é verbal ao jogo da seleção é objeto indireto. No predicado verbal, qual é o núcleo do predicado, pessoal? No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Tá? No predicado nominal, é o predicativo do sujeito, aquilo que se fala do sujeito. João está nervoso. João, sujeito, está, é verbo de ligação, então o predicado é nominal. Nervoso é aquilo que se fala do sujeito. Então, nervoso é o predicativo do sujeito. Ele vai ser o quê? O núcleo do predicado. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Verbo assistir. Está no sentido de prestar assistência, ajudar. O verbo assistir é transitivo direto. A enfermeira assistia os doentes. Assistia. Mas, professor, eu já vi gramática, eu já vi em prova, eu já vi em livro, que aqui o assistir pode ser transitivo indireto também. Sim, esse verbo tem dupla transitividade. Ele pode ser verbo transitivo direto e ele pode ser verbo transitivo indireto. São todos os gramáticos que falam isso, professor? Não. Tá? Não são todos. Domingo Pascoal Segala fala, tá? E mais um ou outro. E num concurso, professor, a gente vai ver a bibliografia. Alguns concursos trazem a bibliografia, concurso de professor, principalmente. Então, professor, então eu vou estudar, eu não posso estudar por apostila? Eu não aconselho, pessoal. Então, tem que ter uma boa gramática. Todo estudante tem que ter 3 livros na sua cabeceira de cama. Um é uma boa gramática, o outro é a Constituição e o terceiro é a Bíblia. E todos têm que ter o seu tempo para estudar. Tá certo? São 3 livros indispensáveis. O verbo assistir no sentido de pertencer, caber, ele é transitivo indireto. O direito de criticar assiste aos cidadãos. O direito de criticar cabe aos cidadãos. Então, ele é verbo transitivo indireto. Vocês viram, então, que no sentido de assistir é verbo transitivo indireto. No de ajudar é transitivo direto, mas também pode ser indireto. E no sentido de pertencer, tá? De caber, é transitivo indireto também. Qual que é diferente, professor? No sentido de residir, tá certo? No sentido de residir. Ó, residir não dá ideia de movimento. Lembra que eu falei no começo da aula? Então, eu vou a São Paulo, eu não vou em São Paulo. Quando dá ideia de movimento, é a. Agora, quando for ideia de residir, assisto no Meier. Então, eu moro no Meier. Assisto em Campo Grande. O professor, não fica bacana assisto em Campo Grande? Fica chique até demais. Tá certo? Ó, o verbo assistir, ele é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Quando eu falo que moro, eu preciso dizer onde eu moro, para saber onde eu moro? Não. Então, o que vem junto é um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial de lugar, ele pode vir em qualquer lugar da oração, no começo, no meio ou no final. E a vírgula, você veja que eu estou revisando todo o conteúdo numa questão só. A vírgula no adjunto adverbial, ela é opcional. É opcional. Eu posso começar a oração com adjunto adverbial no Meier, vírgula. Moro? Pode. Tá? Moro no Meier? Posso também. Então, tomem cuidado. Então, é bem complexo, tá? Mas a gente está fazendo esse link com a aula. Tá bom, professor, vou dar um sorriso. Esquecer e lembrar, tá? Esses 2 verbos não mudam de sentido, tá? Mas podem ser transitivos diretos ou indiretos. Prestem bem atenção. Quando é que ele é direto, quando é que ele é indireto, tá? Eu lembrei seu aniversário, tá certo? Jamais esqueceremos esse dia, esses fatos que ela já esqueceu. Então, olha só. Quando é que é transitivo direto? Quando não tem pronome.
tá? Agora, quando eu falo assim, eu me lembrei do seu aniversário, quando tem pronome, aí sim é transitivo indireto, olha só. Eu lembrei seu aniversário, me lembrei do seu aniversário. Olha o exemplo que eu coloquei aqui na próxima. Eu me lembrei de seu aniversário. Eu lembrei seu aniversário. O me é pronome. Tá? Agora, eu me lembrei, quando eu coloquei o pronome, é de seu aniversário. Perfeito? Vamos, mais um verbinho. Jamais nos esquecemos desse dia. Jamais esquecemos esse dia. Pode estar correto também. Tem um verbo que eu quero colocar. Pagar e perdoar. Tá? Se eu pago pessoa, é verbo transitivo indireto. Nós pagamos ao vendedor. Deus perdoa aos pecadores. Então, eu estou pagando a uma pessoa. Agora, se eu estou pagando coisa, tá? Nós pagamos o material. Eu jamais perdoaria seu erro. Então, quando eu pago ou perdoo pessoa, é transitivo e indireto. Quando eu pago ou perdoo coisa, é transitivo direto. Beleza, pessoal? Bom, quais são os 3 livros indispensáveis que eu falei? Uma boa gramática. A gente pode até indicar a gramática, já mandei no começo do curso a gramática aqui. Tá? Fala de novo para uma boa gramática aí. Eu gosto do Fontela Dornelles. Essa que eu mandei para vocês, em PDF. Tem outras que são muito... Ela é o seguinte, ela tem duas dela, a marronzinha, tá? Da gramática do concursando, ela é para concurso de nível médio. Tem uma mais avançada, que é para concurso de nível superior. Tá? Toda vez... Eu já li essa gramática, já estudei por ela 3 vezes, eu fiz ela toda. Por que eu gosto dessa gramática? Todo conteúdo começa com um teste de 10 questões de certo e errado. Você faz essas questões sem conhecer o assunto. Aí vai sair a sua nota lá. Vai sair a sua nota. Acertei 7. Aí você vê todo o conteúdo, faz os exercícios dentro do conteúdo e no final tem mais uma lista de exercícios com mais 10 questões. Você faz e vai saber o que você progrediu. Eu gosto muito dela. Então, daí o aluno, professor, eu não gosto de risco gramática. Oi. Professor, poderia colocar essa gramática novamente lá no grupo do WhatsApp, por gentileza? Que eu acho que passou batido quando você colocou. Já coloco aí, tá? Já coloco, tá? Então, obrigada. Pessoal, e ela tem espaço para escrever. Aí tem gente que tem pena de escrever no livro, tem gente que tem pena de escrever na gramática. Eu sempre escrevi de caneta. Pra vocês terem ideia, eu comprei essa gramática 3 vezes. Depois que eu encho, eu guardo. Geralmente, tá? E eu sempre fiz isso, toda vez que eu faço um concurso e passo, todo o material eu dou para alguém, porque ele está todo riscado, está todo comentado. Então, eu vou ficar com preguiça de aprofundar se eu pegar ele e riscar. Tá? Então, eu dou para alguém que está estudando, que sei que vai dar valor para aquele material e compro outro. Tá? Livros de direito, eu aprendi, tá? Livro de legislação, porque eu fiz o concurso de TAI, esse que eu falei para vocês, pela UFMS, e lá cai a língua portuguesa e a legislação sobre educação, a LDB. Então eu comprei a LDB, anota aí, alguém escreve para mim no bate-papo, LDB esquematizada. Se for comprar um Código Civil esquematizado, um livro de direito constitucional esquematizado e a Constituição esquematizada. O que é isso, professor, esquematizado? Então, a cada artigo, ele explica o artigo. Tá? No final de cada capítulo ali, de cada trecho, ele faz um resumo e coloca as questões comentadas. Então, você vai vendo o conteúdo e vai revisando. E no final de certo assunto, o que é esquematizado? Ele coloca, hoje o pessoal chama, eu sempre fiz gráficos, né? Hoje eles falam mapa mental, tá? Esse mapa mental você pode fazer até na internet. Então você vai fazendo o teu resuminho, é o mapa mental. Um exemplo, os princípios da administração pública, é o LIMPE.
Então, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o LIMP são as iniciais. Então, resumindo o que a gente faz. Perfeito? Então, livro de legislação, livro, ou até pode ser apostila, mas tem que ser apostila daquela legislação específica. Tá certo? Você compra, prefira o esquematizado. Então, vem lá, o artigo do 1 ao 4 da Constituição é o mesmo assunto. Daí, no final desses 4 artigos, lá virá um resumo, uma explicação do autor. Aí, depois disso, as questões. E depois de tudo isso, tá, vem um esqueminha, tá, um gráfico, um mapa mental para você guardar. E a hora que você for revisar, tá, você lê isso aí. Como é que a gente vai estudar, tá, no dia a dia? Eu tenho 3 horas para estudar por dia, professor. Então, eu vou estudar 50 minutos um conteúdo, uma matéria, vou descansar 10. Vou estudar 45 minutos e vou descansar 15. Vou estudar 45 e vou parar. Pelo menos no período. Se quer voltar tarde, faz o mesmo esquema, mas sempre 10 minutinhos, 15 minutinhos, para deixar. Ela é muito puxada para concurso, tá? Eu não aconselho. Eu tenho, ela é para consulta, tá? Mas para estudar para concurso, eu não aconselho a gramática do Evanildo Peixara. Até tenho, se vocês quiserem. Tá? Então, pessoal, 3 horas e nunca a mesma matéria. Eu gosto de matemática, vou estudar a manhã inteira matemática. Não é produtivo. Tá? Não é produtivo. Tá? Então, pelo menos as 2 primeiras horas você vai estudar matéria nova. A última hora você vai ler os seus resumos e você vai fazer exercícios. O professor não tem dinheiro para comprar apostila para fazer um cursinho. Bom, para fazer questões, tem aquela questão de concurso, QC concurso. Você entra em QC concursos, se inscreve, você pode fazer 10 questões por dia sem pagar. Então, lá você escolhe a matéria, a banca, de onde você quer que saia a questão, o assunto, tá certo? E vem 10 questões desse assunto. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, acho que eu venho na quarta-feira com vocês, tá? Se eu não me engano é quarta-feira, eu trago mais umas dicas dessas. E a gente vai fazer também com vocês a atividade 5. Tá? Se não der tempo agora, porque já está dando 7h55, mas eu coloco hoje ainda mais de manhã, se eu esquecer, vocês me lembrem, a gramática que eu prometi, tá certo? A aula de hoje, que eu vou salvar em PDF, tem mais... o gabarito dessa atividade 4 para vocês, tá bom? Pessoal, 7h55, tá? Vamos parando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Já tem alguns que já foram embora depois da chamada, né? Mas o que importa é que vocês ficaram. Tá bom, gente? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa janta, bom descanso. Os palmeirenses não vão sofrer hoje, porque eles já sofreram ontem, né? Hoje não vão jogar. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Bom final de semana para vocês também. É fim de semana, hein? Não é final. Alguém esteve no final? Muito bom. Então, fim de semana, final, a gente usa só quando for adjetivo, tá? Acho que alguém já mandou a gramática aí, né? A gramática já foi no grupo. Essa gramática também é boa. Essa que postaram aí agora, do Nilson Teixeira. Ela é dividida por assuntos, com questões. Eu gosto dela. Oi, pode falar. Ó, a LDB, tá? Pode falar. Qual é a possibilidade em relação a marcar uma questão e depois mudar? Quando eu faço o texto, a gente lê e guarda aquilo lá. Então você passa por aquele texto e vai para o próximo. Você vai voltar, vai ter. Só se você tiver certeza que você marcou errado.
De repente você tem uma informação no texto mais para frente, tá? Mas não desmarca. A questão de texto é o que o seu subconsciente manda marcar. Tá certo? Não desmarca. Eu ouço falar, professor, eu desmarquei. Uma questão de gramática, você tem certeza, lembrou de uma regrinha? Beleza. Mas de texto não desmarca. Não volte atrás. Tá certo? Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Fique com Deus.